Bíblia, a partir do versículo 12. Quero que saibam, irmãos, aquilo que me aconteceu. E aqui ele está falando da prisão. Aqui ele está falando do momento em que ele estava encarcerado, em que ele estava impossibilitado de estar com a igreja. Eu quero que vocês saibam que isso que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. E como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Chegou aí, viu, Pamela? O que ele está falando aqui? Eu quero agradecer, porque pelo meu sofrimento na prisão, uma coisa aconteceu. A guarda, os soldados, aqueles que cuidam de mim, eles estão agora sabendo de Cristo. Paulo não ficou de boca fechada enquanto estava na prisão. Ele escreveu as cartas e ele evangelizou aquela guarda. E ele continua, os irmãos, na sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com muito maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja, por rivalidade, e outros fazem de boa vontade. Esses os fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso, mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou por motivos verdadeiros, independente o motivo, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. E de fato continuarei a me alegrar, pois eu sei que o que me aconteceu resultará em libertação, graças às orações de vocês e auxílio do Espírito Santo. Só até aqui. Quando nós lemos a carta de Filipenses, talvez você se pergunte: o que eu ganho? Qual o benefício eu tenho ao ler essa carta? De alguém que estava preso e que escreve essa carta. O que eu ganho? Uma das razões para ler essa carta é que, ao ler Filipenses, nós vamos descobrir que não importam as circunstâncias que você esteja vivendo, não importa as circunstâncias que nós estejamos vivendo, nós podemos ir além das circunstâncias para viver uma vida de alegria e de contentamento. Paulo estava preso, encarcerado, e ele declara: eu quero que vocês saibam que o fato de eu estar preso contribuiu. Foi bom, não foi ruim. Olha o olhar deste homem. Olha como ele enxergava aquela situação. Algumas pessoas são capazes de realizar grandes coisas em situações muito difíceis. E quando nós lemos Filipenses, nós vamos aprender isso, que nós podemos continuar crendo em Deus e ainda realizando muitas coisas, mesmo nas situações difíceis. É por isso que ele declara: eu quero que vocês saibam, irmãos, tudo o que me aconteceu tem ajudado na propagação, no anunciamento, na anunciação das boas novas do Evangelho. Todos aqui, incluindo toda a guarda pretoriana, toda a guarda do palácio, todos estão sabendo que eu estou preso por causa de Cristo. A prisão limitou Paulo de ir nas cidades estabelecer as igrejas, mas a prisão não fechou a boca de Paulo, e ele continuava falando de Cristo. Ele não permitiu que a circunstância limitasse ele, abatesse ele, deixasse ele entristecido. Por isso ele fala tanto de alegria, de contentamento. E é por causa da minha prisão que a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com muito mais determinação e sem nenhum temor. É por causa do meu testemunho na prisão que esses irmãos foram motivados. Eu falei hoje pela manhã, tem algumas casas, algumas visitas que a gente faz no ministério pastoral,
que a gente vai naquela ideia, eu preciso levar uma palavra de encorajamento, uma palavra de motivação. E quem sai encorajado e motivado da casa, somos nós. Porque aquela pessoa, mesmo numa circunstância tão difícil, tão perturbadora, ela demonstra uma fé, uma confiança inabalável no Senhor, que aquilo enche o nosso coração de encorajamento. E é o que Paulo está dizendo, que o fato dele estar preso e a forma como ele se comporta naquela prisão foi um testemunho para aqueles irmãos continuar anunciando o Evangelho sem nenhum temor, com muito mais determinação. Imagine aquela igreja, Paulo preso e continua com todo esse ânimo, e nós que estamos aqui fora. Cadê o ânimo? Cadê a motivação? É verdade que alguns fazem isso, anunciam Cristo por inveja, por rivalidade. Outros fazem de boa vontade. Pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, que anunciam Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu... Travou? Hoje está difícil. Faça isso, por favor. Isso. Meu sofrimento enquanto... Agora foi tudo. Calma aí, os problemas técnicos. Isso. Deixa eu deixar lá. Isso aqui, ó. Sofrimento enquanto eu estou preso, mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. Olha o que Paulo está dizendo. Tem pessoas que estão com motivações erradas, mas eu não me importo. O importante é que Cristo está sendo anunciado. Isto me alegra e eu vou continuar me alegrando. E quem diz isso está preso. Está limitado a um espaço onde ele não poderia estar com aqueles irmãos. Por isso, quando nós olhamos esse texto, nós aprendemos que as circunstâncias, elas precisam ser vistas por nós como oportunidades. A gente viu muito isso, sabe em que momento? Na pandemia. Na pandemia nós vimos muitas pessoas que usaram a circunstância da pandemia, quando tudo se fechou, para usarem aquela circunstância como oportunidades. Quantas pessoas se reinventaram no momento da pandemia, principalmente pessoas que tinham seus comércios e que estavam agora com as portas fechadas e que precisavam continuar gerando lucro, mas como com a porta fechada? Alguns restaurantes ficaram com as portas fechadas esperando o decreto de abertura novamente, enquanto outros começaram a divulgar o seu cardápio e fazer a venda a domicílio. Aqueles que ficaram com a porta fechada esperando a abertura, muitos deles quebraram. Aqueles que se reinventaram, entregando mesmo a comida que eles comiam no restaurante na casa da pessoa, muitas dessas pessoas, desses restaurantes, continuam com as portas abertas. E quantas outras áreas que as pessoas se reinventaram, usaram as circunstâncias como oportunidade. E é o que Paulo está dizendo que ele fez na cadeia. Ele usou a circunstância de estar preso como oportunidade. E é por isso que hoje a gente está lendo a carta de Paulo aos Filipenses. Foi uma das cartas que ele escreveu quando estava preso. Como você tem usado as circunstâncias que Deus permite aparecer na sua vida? Você olha como dificuldade ou como oportunidades? Você olha como algo que você tem que paralisar diante daquilo, ou você enfrenta aquilo como desafio e oportunidade de crescimento, de se reinventar, de buscar outros caminhos, de buscar outras respostas, de buscar outras portas? Foi isso que Paulo fez. Mas como é possível superar as circunstâncias da vida, circunstâncias que vêm sobre nós? Como é possível deixar uma marca e viver uma vida que não seja apenas uma vida alegre, mas uma vida significativa, uma vida que faz a diferença ao redor daqueles que estão com você? Algumas pessoas conseguiram realizar grandes coisas. E quando a gente olha para a vida dessas pessoas, eles fizeram grandes coisas num contexto de circunstâncias muito difíceis. Quando você olha a vida deste homem, o Martin Luther King, a vida de Nelson Mandela,
Quando você conhece um pouco da história desses homens, da luta desses homens, as circunstâncias não eram fáceis, mas eles seguiram em frente diante do objetivo que eles tinham, diante do alvo que eles tinham. E por que que hoje não pode ter? Homens e mulheres como eu e você que também façam isso, que a gente consiga se reinventar, buscar oportunidades diante das circunstâncias difíceis. Os crentes em Filipos ouviram falar da prisão de Paulo. E Paulo não queria que a igreja ficasse preocupada por ele estar preso. Paulo fazia o quê? Tranquilizava aqueles irmãos. Irmãos, eu quero que vocês fiquem tranquilos. A prisão aqui tem contribuído para o Evangelho. Fiquem tranquilos. Não fiquem perturbados pelo fato de eu estar preso. O Evangelho é o que importa. Era como Paulo dizendo, o mais importante não é eu estar confortado aqui na cadeia ou não. O mais importante é que o Evangelho está sendo espalhado. Ele não se importava com o seu conforto, mas com o progresso do Evangelho. Em vez dos cristãos ficarem assustados com a prisão de Paulo, eles foram encorajados pela ousadia de Paulo no cativeiro. E a gente aprende que viver por algo que é maior do que as nossas circunstâncias é o que a gente tem que fazer. Nós temos que viver por algo que é maior do que as nossas circunstâncias. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos acreditar que as circunstâncias difíceis são maiores do que nós, são maiores do que o nosso Deus. É o fim mesmo, não tem mais jeito, e a gente se entrega. Paulo poderia e teria aqui todas as condições de ser alguém muito triste, depressivo, que entregasse todos os pontos. Mas ele olhou a circunstância como oportunidade. Paulo não sabe. Naquele momento, ele não sabia se ele seria liberto daquela cadeia vivo ou liberto através da morte. Não importa o que aconteça, ele tinha certeza de uma coisa: Cristo está me dando forças para viver um dia de cada vez, para ser fiel a Ele. Se Paulo escapar com vida, a visão dele era, eu vou louvar a Deus. Mas se eu for morto por causa da minha fé, eu serei testemunha de Cristo. Ele chega a falar isso numa outra carta, em um outro momento. Eu fico dividido entre o que eu quero, porque se eu ficar aqui, eu prego o Evangelho. Mas se eu deixar de estar aqui e ir para o Senhor, eu estarei com o Senhor para sempre. Isso é incomparavelmente melhor. E eu fico dividido, o que eu escolho? Essa era a visão de Paulo, que mantinha os seus olhos não nas circunstâncias, mas nas oportunidades. E eu te pergunto, o que é que te anima pela manhã? Quando você acorda, qual é a sua motivação? Pelo que você fica animado? O que você fica animado de abraçar? O que é que está por vir? Quais os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Por que será que algumas pessoas ultrapassam os seus próprios limites para realizar coisas extraordinárias? Porque se outros conseguem, você não consegue. Onde está a diferença? Na pessoa ou na determinação, na disciplina, no esforço, no querer? E eu falo porque eu sei que não é fácil algumas coisas, né? Principalmente quando você fala assim, a gente vai se esforçar para emagrecer, né? A gente vai comer menos, a gente vai praticar exercício físico, a gente vai ter uma alimentação mais regular. Você até começa, mas depois, né? Você vai no mercado, vê aquela costela te chamando, né? Compra, mas com mandioca, vai ficar gostoso. Você esquece tudo. Aí depois que você comeu a mandioca com a costela, você fala, eu estava de regime, não era para comprar, a esposa não chama atenção. Ela que fez a costela, a culpa é dela. Então eu sei que não é fácil a gente fazer isso, a gente ultrapassar os próprios limites daquilo que a gente quer, daquilo que a gente sonha, para realizar coisas extraordinárias. Vai exigir de nós muita disciplina, muita renúncia. E muitos de nós tentamos responder a essa pergunta de várias maneiras diferentes. Tem pessoas que o que motiva ele pela manhã é só o trabalho, é só o emprego, é só a família, só as posses. Imagina se Paulo se prendesse somente nisso. A motivação de Paulo era outra, era o Senhor. Portanto, ele sentia essa alegria, esse contentamento mesmo estando preso. Porque para Paulo, se eu for liberto, amém, eu sou do Senhor.
Se eu continuar preso, amém, eu continuo sendo o Senhor. Eu não posso ir lá nas cidades, mas eu posso evangelizar essa guarda aqui. E ele evangelizava todos os soldados. A gente ainda vai chegar nisso. Vocês vão entender um pouquinho quem era a guarda pretoriana, como era a escala desses homens, o quantos desses homens foram evangelizados por Paulo, que estava ali preso. Portanto, a grande dificuldade com tudo isso não são grandes e permanentemente o suficiente para superar os obstáculos que enfrentamos na vida. O problema é que a maioria de nós não temos nada maior para nos sustentar, nos dar propósito, nos dar alegria e circunstâncias incrivelmente difíceis. O que Paulo fazia? O algo maior dele era estar com o Senhor para todo sempre. E se ele tinha esse alvo, nada mais tirava a alegria dele. Qual é o nosso algo maior? Só um trabalho? Esse trabalho a gente pode perder ele. Posses, essas posses a gente pode perder. Então a gente precisa desenvolver um propósito. E Paulo desenvolveu um propósito. O propósito dele, ele sabia que naquele momento era a prisão. Eu quero que vocês saibam, tudo que me aconteceu, a prisão, estar aqui preso, tem ajudado a propagar as boas novas. Você olha as circunstâncias com o propósito que Deus quer que você entenda do porquê daquilo? Ou você olha as circunstâncias achando que é só um acaso? Tudo o que acontece tem um propósito. Qual era o propósito? Ele desenvolveu o propósito, era a oposição. É verdade que alguns estão anunciando Cristo por inveja. Alguns fazem por rivalidade. Outros fazem por boa vontade. Alguns pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, que anunciam Cristo por ambição egoísta, não são com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento, porque eu estou preso, eu não posso fazer nada, eu não posso ir lá combater eles. Mas nada disso importa, sejam as motivações deles falsas ou verdadeiras. Paulo está dizendo que algumas pessoas ali tentavam tirar vantagem dessa restrição de Paulo. Ele estava limitado, ele não podia estar perto da igreja, orientando aqueles crentes, aqueles irmãos com relação à verdade. Mas Paulo não se preocupava com elas. Ele julgou somente por um padrão, o Evangelho. Paulo é encorajado por aqueles que pregam por amor. Ele olha para aquelas pessoas que pregam por amor, e ele vê que eles estavam fazendo bem. Mas Paulo olha para aqueles que não pregavam por amor, e ele diz que essas pessoas também estavam contribuindo para a pregação do Evangelho. Ele não se abalava com isso. E desse desenvolvimento do propósito, ele sabia que ele podia enfrentar a morte, uma possível morte. Paulo tinha um propósito que era maior do que as circunstâncias. E eu gostei muito dessa frase. Se nós vivemos como se a terra fosse tudo o que existe, e vivemos apenas pelo que dura aqui, dinheiro, popularidade, prazer, prestígio, não teremos o suficiente para viver. Para Paulo nada disso importava. Para Paulo o que importava era ele estar com o Senhor. Com que frequência me lembro de que Deus está no controle de todas as circunstâncias? Com que frequência eu me lembro que Deus está no controle, mesmo quando aos meus olhos tudo saiu do controle? Com que frequência eu lembro que Deus está cuidando de tudo, mesmo quando eu olho e falo, Deus, por que tudo isso? Se nós vivermos nessa terra como se aqui, tudo que temos aqui for tudo que existe, querido, a gente ainda está muito longe do que Deus tem para nós. Nós não temos algo pela qual vale a pena viver, até que tenhamos algo pela qual vale a pena morrer. Eu quero repetir, é isso que Paulo fazia. Nós não temos algo pela qual vale a pena viver, até que nós tenhamos algo pela qual vale a pena morrer. E para Paulo, morrer por Cristo valia a pena. Por isso ele vivia por Cristo. Ele vivia para pregar Cristo, porque ele sabia que isso valia a pena. Portanto, veja, o propósito maior da minha vida é juntar-me a Cristo Jesus, naquilo que Ele está fazendo. E com que frequência você pensa na eternidade?
Qual é a frequência que você pensa na eternidade? Querido, como a gente supera as circunstâncias? Primeiro, creia, Deus está no controle de todas as circunstâncias. Você acha que Paulo, humanamente falando, entendia tudo o que estava acontecendo? Coração missionário, coração de querer alcançar as nações, um homem obediente à direção de Deus. Essa igreja de Filipos só nasce porque ele obedeceu ao Espírito Santo. Ele queria ir para a Ásia, Deus manda ele ir para a Europa, ele aceita o desafio. Ao chegar, ele é, junto com Silas, espancado, açoitado, é preso numa prisão com os pés amarrados num tronco. Experimentam ali já um milagre, porque Deus abre as portas daquela cadeia. Mas você acha que ele entendia perfeitamente tudo? Ele obedecia. Ele era obediente, mas entender tudo, nós não entendemos. Portanto, só creia. Creia que Deus está no controle de todas as circunstâncias. E quando a gente só crer, a gente vai deixar de duvidar, a gente vai deixar de questionar, a gente vai deixar de tentar entender para obedecer. Eu sei que com as suas orações e auxílio do Espírito de Jesus, isso resultará na minha libertação. E essa libertação não era só física. Ele sabia que essa libertação podia ser a morte. O encontro com Jesus, como aconteceu. Portanto, só temos duas opções: acreditar que tudo é uma série de coincidências, tudo que acontece é coincidência, ou acreditar que Deus está trabalhando nas nossas vidas, mesmo durante e através, não apesar das circunstâncias difíceis. Eu ou acredito que Deus está no negócio, ou eu acredito que eu estou aqui por um acaso. E querido, eu quero te dizer, você não está aqui por um acaso. Você não está aqui por uma simples coincidência. Todos nós estamos aqui, todos nós fomos alcançados por Deus, porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus tem um plano para as nossas vidas. Não foi só para Paulo, é para nós, é para mim, é para você hoje. Portanto, olhe para o passado, para ver como Deus já trabalhou nas suas dificuldades. Olhe para o seu passado e veja como Deus já te sustentou diante de algumas circunstâncias tão difíceis. E ao olhar para o passado e ver isso, se pergunte: esse Deus mudou? Querido, Ele continua o mesmo. Ele vai continuar cuidando de você. Ele não mudou. Prioridades. Faça parte de algo maior que a sua vida, que o seu trabalho, que as suas posses. Tenha algo pela qual vale a pena morrer. Paulo tinha isso. Quero que saibam tudo o que me aconteceu, todos esses dias na prisão, e tente imaginar como é alguém preso. Eu quero que vocês saibam que tudo isso tem ajudado a pregação do Evangelho. Olha a confiança, olha a fé deste homem. Nada disso importa. Independente da motivação deles, eu continuo feliz, continuarei a me alegrar. Eu me alegro. Para vencer as circunstâncias, mude as suas perspectivas. Tenha uma visão mais ampla, mais longa. Não fique preso só no aqui, no agora, na circunstância. Talvez Deus quer que você use a circunstância como oportunidade. Faça como a gente fez na pandemia, onde a gente teve que se reinventar, para continuar vivendo, para continuar crescendo, para continuar trabalhando, ganhando. Muitas vezes nós vivemos como se tudo isso que nós estamos vivendo é o que existe. Querido, se isso for verdade, então faz sentido viver como todo mundo. Mas se você acredita na eternidade, você não vai viver como todo mundo. Os seus valores não vão ser como os valores de todo mundo. Suas prioridades não vão ser como as de todo mundo. Nossos empregos, nossas posses, nossas dificuldades tornam-se bastante insignificantes
em comparação com tudo aquilo que a gente vai ter quando nós estivermos no céu. Tem pessoas que as coisas dessa terra, para elas, é tudo o que existe. Para nós, as coisas da terra passam. A gente não vai levar nada daqui. Mas aquilo que Deus está preparando para nós é incomparavelmente maior e melhor de tudo aquilo que existe na terra, de todas as riquezas que existem nessa terra. E quando os nossos olhos e a nossa perspectiva está nisso, naquilo que existe no céu, naquilo que Ele prepara para nós, as outras coisas se tornam insignificantes. A perspectiva das pessoas é a perspectiva do agora. O agora. A perspectiva de uma pessoa inteligente na vida é a sua vida. Eu cuido da saúde, eu cuido da minha vida. Mas a perspectiva de Deus é eternidade. Não é nem agora e nem a nossa vida, é a eternidade. A cidadania do céu leva à liberdade, a uma completa mudança de perspectiva. Como você olha as circunstâncias, como você olha a sua vida, qual tem sido o seu olhar para os momentos difíceis da vida? No aqui e agora, ou seus olhos estão na eternidade? No aqui e agora e nas dores do aqui e agora, ou naquilo que está sendo preparado para nós no céu? Quero que você coloque-se de pé. E nós vamos exaltar esse Deus